Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 20 a 26. Hoje é um dia muito importante para nós, além de ser dia do Senhor, é o dia também que nós fomos às urnas eleger prefeitos e vereadores para regerem a nossa cidade. E quando nós fazemos isso, fazemos debaixo do chamado exercício da democracia. Segundo os estudiosos, a democracia é dos sistemas de governo o menos ruim. Então é aquele que está mais ao nosso alcance. E nós temos os deveres, da democracia e também os direitos da democracia. Então estamos hoje usufruindo disto tudo e cumprindo também o mandato social que nos é ordenado. Isso porque nós somos cidadãos deste país, desta nação, estamos debaixo da Constituição, devemos nos submeter a ela até que ela não vá de encontro à palavra de Deus. Ela deve também nos reger aqui na terra, porque Deus é quem institui as autoridades, estabelece reis e também os remove. E pensando sobre isso, estando nós aí no intervalo, entre uma série e outra, encerramos semana passada a série na carta de Paulo aos Coríntios, iremos para uma série no Antigo Testamento. Eu queria então trazer uma mensagem que preguei em 2 domingos lá na igreja de Abreu e Lima, mas prometo aos irmãos fazê-lo num só na igreja de Fragoso hoje. Lucas capítulo 6, versos de 20 a 26, vamos pensar sobre o cidadão do reino de Deus. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, edifica-nos através dela na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós recebemos uma nova cidadania. E eu sei que há um orgulho, ou pelo menos deveria haver, em nós de sermos cidadãos do nosso país, lembrando que o correto é cidadãos, e não cidadões, como disse a nossa primeira dama em público, é um orgulho para nós termos esse privilégio de servirmos a nossa pátria. Os moradores de vários países têm orgulho de fazerem assim. Você vê um americano com sua bandeira, o israelense com sua bandeira, e não é de hoje. Os filipenses também tinham orgulho de serem cidadãos de Filipos, e o orgulho é natural das nações. Já tivemos tempos de maior orgulho nesse país. Quem sabe um dia a gente volte a se orgulhar ainda mais da nossa pátria, Infelizmente as datas comemorativas patrióticas no país servem mais para as pessoas viajarem e se embebedarem do que comemorarem de fato o objetivo da celebração. Nós somos também cidadãos dos céus, recebemos essa cidadania, que é uma cidadania eterna, e ela é maior do que a nossa cidadania terrestre. Nós estamos cidadãos brasileiros, mas nós somos
cidadãos de uma pátria celestial. E como cidadãos da pátria celestial, nós temos o privilégio, mas também temos a ordenança de sermos sal da terra e luz do mundo nesta terra em que estamos cidadãos. Eu queria então lembrar a você que Jesus, quando escreveu estas palavras, ou ditou estas palavras, ele havia acabado de escolher entre os discípulos os seus apóstolos, e logo após isso, e de fazer muitas outras curas, sinais, prodígios e maravilhas, o texto diz que Jesus se dirige não apenas para os apóstolos, mas para um grupo um pouco maior dos discípulos, seus seguidores, e fala estas palavras que nós encontramos aqui em Lucas, resumida em 4 bem-aventuranças, mas em Mateus nós as vemos expandidas em 8 bem-aventuranças. Eu queria deter-me apenas, portanto, às 4 que Lucas registrou aqui e pensar como estas realidades têm a ver com as nossas vidas e como nós podemos viver essas bem-aventuranças. Primeiro, lembrar aos irmãos que a palavra bem-aventurança não é comum ao nosso vocabulário, mas ela tem um significado muito importante para todo o Antigo Testamento e também para o Novo Testamento. Bem-aventurado significa alguém que é muito feliz, felicíssimo, alguém que recebeu bênçãos dos céus. Nós poderíamos então chamar de bem-aventurados aqueles que são abençoadíssimos, felicíssimos. Só que, se nós fizermos uma leitura seca do texto, sem percebermos o contexto e a realidade espiritual que o texto nos mostra, nós podemos fazer uma reflexão muito mediana, ou até medíocre a respeito do texto, abaixo da realidade que o texto quer mostrar. Então, eu queria, mesmo em pouco tempo, fazer com que os irmãos percebam qual é o sentido daqui do texto que Jesus se refere. Porque, a princípio, se nós olharmos de forma seca, nós vamos ver Jesus exaltando a pobreza, nesse primeiro momento, e reclamando ou rejeitando a riqueza. E nós sabemos bem que isso não é uma realidade. Pode haver pessoas ricas que são felizes e que têm a felicidade espiritual também, e pode haver uma pessoa pobre, né, e também com pobreza espiritual, né, e arrogante, por exemplo. Nós podemos encontrar esse tipo de coisa. Então, aqui não é uma abordagem sobre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Aqui é uma mensagem que deve ser aplicada à realidade espiritual. Então, observe comigo aqui algumas nuances do texto. Primeiro, Jesus diz que bem-aventurados são os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Que pobre é esse aqui? Mais uma vez, não é alguém que não tem dinheiro, mas é alguém que entende que diante de Deus não tem nada a oferecer, que é pobre espiritualmente. Se nós pudéssemos então resumir com uma palavra, diríamos: bem-aventurados os que reconhecem que são pecadores, carentes da graça de Deus. Felizes são aqueles que olham para si mesmos e dizem: sê propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador. Qual é o contrário disso? O verso 24: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Quem são os ricos aqui? Não são os que têm dinheiro, mas os que acreditam que são plenos, aqueles que se auto-justificam, aqueles que se apresentam diante de Deus, arrotando, vomitando o seu próprio caráter, exaltando a si mesmo. E quando nós pensamos nisso, é inevitável não lembrarmos da parábola que Jesus propôs sobre o fariseu e o publicano. Haviam 2 homens e eles vão orar. O fariseu ora de si para si mesmo, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este publicano. Eu dou o dízimo da hortelã, do coentro, eu faço dezenas de orações por dia,
E o texto diz que ele orava de si para si mesmo. Depois veio um publicano, e este não conseguia nem mesmo levantar a cabeça. E do lugar de onde estava, ele nem subiu num lugar alto, ele simplesmente batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Jesus pergunta então, qual destes dois saiu justificado? E a resposta, claro, é óbvia: aquele que reconhecia que era pecador. Então a verdadeira riqueza no reino de Deus é ser pobre. No reino celestial, rico é alguém que reconhece que não tem nada para oferecer a Deus, porque é pecador. O que é que nós temos, irmãos, de nós mesmos, que surpreende a Deus? Que diz assim: rapaz, esse homem é maravilhoso. Nada. Somos todos pecadores, miseráveis, pobres, cegos, nus. Quem pode então se apresentar a Deus e falando da sua própria vida ou tentando justificar-se, apresentar algo que Deus aceite, se as nossas obras diante de Deus são consideradas como trapos de imundícia? Nós sabemos bem, irmãos, quem somos. A realidade é que o Evangelho, como diria um teólogo antigo, é um mendigo mostrando ao outro mendigo onde encontrar pão. Nós não somos melhores do que ninguém. A nossa riqueza é reconhecer que nós somos pobres. A nossa força é reconhecer que nós somos fracos. Eis aí a fortaleza do crente. É perceber que não pode dar um passo sequer sem o Senhor, que é Deus quem o sustenta. E quando nós chegarmos diante do reino celestial, às portas da entrada celeste, nós não vamos chegar lá dizendo: eu entrei aqui porque eu fui forte, eu cheguei aqui porque eu fui melhor do que fulano ou beltrano. Nós vamos chegar lá dizendo: foi graça, graça, superabundante graça. Não há outra forma de nós sermos cidadãos do reino de Deus, se não reconhecermos que nós somos como mendigos. Nada temos de nós mesmos para oferecer a Deus. Somos pecadores. Pecador é o meu nome, pecador é o seu nome. Jesus depois diz assim: bem-aventurados vós, os que agora tendes fomes, porque sereis fartos. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque todos serão saciados, serão fartos. Agora, do lado contrário, no verso 25, Jesus diz: ai de vós, os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Bem, que tipo de fome é essa? E que tipo de fartura é essa? O texto de Mateus, como eu já falei, nos ajuda a entender que é a fome e a sede da justiça de Deus operada em nossos corações. Meus irmãos, para nós, essa é uma das doutrinas mais caras da fé reformada. É quando nós entendemos que nós não somos justificados pela nossa própria justiça, que na verdade a nossa justiça diante de Deus não tem valor algum, que nós precisamos de um justificador, alguém que seja justo e justificador de pecadores. E aí a nossa vida passa a ter fome e sede dessa justiça, de vivermos uma vida de santidade na presença do Senhor. Observe que na mesma parábola que eu citei no ponto anterior, Jesus pergunta qual dos dois saiu justificado. Qual dos dois saiu justificado? E meus irmãos, a justiça de Deus se manifesta em pecadores. Se você é justo, você não precisa de arrependimento. Se você não está doente, você não precisa de médico. Logo, a graça de Deus opera no coração daqueles que reconhecem que precisam da justiça, porque, queridos, todos nós haveremos de nos apresentar diante de Deus. Os judeus tinham certeza do juízo final.
Os discípulos de Jesus, sendo maioria judeus, os discípulos sabiam que haveria um momento em que iriam prestar contas diante de Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o justificador do seu povo. Inclusive, a respeito disso, Romanos capítulo 5 diz que justificados, pois, por meio da fé, nós temos paz com Deus. E na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica. Logo, irmãos, a justificação é a operação em que Deus, que é justo, envia o seu Filho o justo para justificar nós que somos injustos. Para Deus fazer isso, Ele precisou desviar o castigo da nossa injustiça de nós e apontá-lo para o seu Filho. Jesus, quando está na cruz, Ele está recebendo a justiça de Deus, a justa e santa ira de Deus. Deus a desvia de nós e lança sobre o seu Filho, fazendo-o padecer, para que agora, quando Deus olha para nós, Deus vê em nós justiça, Deus vê em nós perfeição. Deus está satisfeito, irmãos, com a minha vida e com a sua vida. Apesar de sermos pecadores, Deus está satisfeito. E não é porque Deus tem comunhão com o pecador. Na verdade, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. O fato de Deus não derramar sobre nós a sua ira, não é porque Deus se esqueceu dos nossos pecados. Não é porque bateu uma crise no Senhor, na sua mente, e os nossos pecados desapareceram. Não. Nenhum dos nossos pecados, irmãos, deixou de ser reivindicado por Jesus, por Deus, o nosso Pai. Só que todos eles, cada um deles, pecados que nós cometemos em omissão, em ação, pecados na mente, pecados no coração, todos eles foram lançados de uma vez só sobre o seu Filho. E agora, quando Deus olha para nós, Deus vê em nós justiça. A justiça de Cristo foi operada em nós, o justo pelos injustos, saciando então a ira de Deus. Nós temos fome disso e sede disso, dessa justiça que Deus opera em nossas vidas. E agora o nosso desejo, irmãos, é sermos fartos dessa justificação pela fé, gozando da paz com Deus, gozando da comunhão com Deus, desfrutando de uma vida de arrependimento constante e fazendo com que toda barreira da separação que nós queiramos construir com os nossos pecados sejam agora derribadas através da confissão do nosso pecado. Por isso o apóstolo João diz assim, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe como o tema permeia toda a Escritura, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ora, se Deus é fiel e justo, Ele deveria então nos condenar, mas Ele nos perdoa. Porém, para nos perdoar, Ele precisou castigar o seu próprio Filho. Por isso diz a Escritura, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para que eu e você estivéssemos aqui agora, adorando a Deus de todo o nosso coração, tendo certeza do acesso à presença do Pai, nós conseguimos isso com o preço de sangue do nosso Salvador. Por isso, irmãos, estar aqui é um privilégio, estar aqui é uma alegria. Cultuar ao Senhor não pode ser para nós canseira e enfado, como diziam os filhos de Israel. E o profeta Malaquias
usado pelo Senhor, reclamava que o povo ia adorar o Senhor, dizendo: é canseira e é enfado adorar o nome do Senhor. Para nós termos acesso, irmãos, à presença de Deus, Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele fez o seu sangue derramar-se por nós. Ele enfermou em nosso favor. Ele derramou a sua justiça, nos inundou com a sua justiça e carregou o fardo do nosso pecado, para que nós pudéssemos então ser justificados diante de Deus. Em terceiro lugar, o texto diz, a segunda parte do verso 21: bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. Juntamente com isto, no verso 25, parte 2, o texto diz: ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Bem, todos os candidatos, né? Não sei se você percebeu, a maioria deles agora na eleição, dizem assim: nós vamos promover a mudança, nós queremos ver o povo feliz. Bem, o cidadão dos céus é um cidadão que chora. Ora, parece estranho isso, né? Se você lê o texto assim, de forma seca, passando rápido, você vai pensar assim: será que Deus é triste? Porque Deus está incentivando aqui o choro e reclamando dos que riem. Bem, essa dúvida é boa e faz com que você perceba que o texto vai além das palavras quando nós passamos assim de forma rápida. A verdade é que o texto aqui está dentro desse contexto espiritual. Nesse sentido, então, o que Jesus está dizendo é que são felizes aqueles que choram os seus pecados, que lamentam os seus pecados, e tristes são aqueles que se alegram em pecar. Os bem-aventurados pecam, mas lamentam os seus pecados. Os amaldiçoados pecam e riem dos seus próprios pecados. Eis aqui a diferença então entre o justo e o ímpio. Em todas as bem-aventuranças você vai encontrar esta relação. E é importante lembrar também aos irmãos que nós não temos uma palavra assim que definiria, né, o contrário de bem-aventuranças. Por isso a Sociedade Bíblica do Brasil tenta aproveitar as palavras iniciais aqui, porque são encontradas também em outros textos. Os ais, não é? O ai aqui é uma palavra de lamento, é uma palavra que denota tristeza e desespero como resultado da maldição. Se a primeira parte que nós lemos fala de uma vida abençoada, a segunda parte está falando de uma vida amaldiçoada. E eu estava lembrando hoje pela manhã lá em Abreu, queria ressaltar aqui para os irmãos, que as duas coisas procedem de Deus, tanto bênção quanto maldição. Basta você observar em toda a Escritura, eu não vou fazer isso como fiz hoje pela manhã por conta da hora, mas observe que desde o Éden, Deus deixou muito claro bênçãos resultantes da obediência e maldições resultantes da desobediência. É o que nós chamamos na teologia de pacto das obras. Estudamos isso quando abordamos o breve catecismo. No pacto das obras, você é abençoado se você obedece e você é amaldiçoado se você desobedece. Esse pacto das obras permeia toda a Escritura na Antiga Aliança. Então nós vemos Deus dizendo a Adão: você pode comer de toda a árvore do jardim, se você comer do fruto que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. Então qual é a bênção? Comer de toda a árvore do jardim. Qual é a maldição? Comer do fruto que está no meio do jardim. A bênção é a vida, a maldição é a morte. Deus disse também para Caim: se você obedecer, a sua oferta será aceita, mas se procederes mal, o pecado jaz a ti, cumpre a ti dominá-lo, porque ele está à tua porta.
Nós vemos também em Noé, bênção e maldição, aqueles que atenderam à pregação de Noé. E nós vemos os patriarcas proferindo bênçãos e maldições, inclusive sobre os seus próprios filhos, como é o caso de Jacó. Nós vemos também Josué chamando a atenção do povo quanto à bênção e à maldição. Vocês que devem escolher, capítulo 24, se vocês querem servir ao Senhor nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, ou aos deuses a quem serviram os vossos pais além do Eufrates. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas talvez o texto mais emblemático é o de Êxodo, quando Deus faz que Moisés desça do monte com o rosto resplandecente e traz a lei, os 10 mandamentos, e diz: eis aqui a bênção e a maldição, se vocês obedecerem serão abençoados, se desobedecerem serão amaldiçoados. E ali no Êxodo a leitura da lei, e em Deuteronômio a repetição da leitura da lei para a nova geração que vai entrar na terra prometida. Irmãos, uma coisa importante para nós observarmos é que bênção e maldição procedem do mesmo Deus. E é importante entendermos que não são forças na mesma natureza, não são forças iguais que agem com bênção e maldição. Algumas pessoas pensam que a maldição vem de Satanás. Mas você deve lembrar que Satanás está debaixo da autoridade de Deus e que Satanás jamais tem a mesma força de Deus. Isso acontece só nos filmes. Mas Deus é maior, inclusive, do que Satanás. E Satanás não tem autoridade para amaldiçoar, a não ser que o próprio Deus a dê. Como foi no caso de Jó, os irmãos já sabem. Como foi no caso dos discípulos, apóstolos, quando foram tentados antes da crucificação do nosso Salvador. Portanto, Deus é o Deus de toda a bênção e Deus também amaldiçoa. Deus abençoa até a 4ª geração, até a geração dos que o seguem, mas também Ele amaldiçoa as gerações. Bem, pensando nisso, Jesus está nos dizendo que é mais bem-aventurado quem chora do que quem ri. Porque quem chora com o seu pecado está, na verdade, reconhecendo que o pecado é algo terrível diante de Deus e não se conforma com a vida de pecado. Mas quem ri do seu próprio pecado, quem se alegra com o seu próprio pecado, está entre os ais, porque riem agora, mas haverão de chorar. Porque haverá um dia em que todos iremos prestar contas. E aqueles que se lambuzaram com o pecado, riram com seus pecados, se gloriaram até dos seus pecados, estarão se apresentando diante do justo juiz. E lugar onde eles irão, só haverá lamento, dor, choro e ranger de dentes. Mas o cidadão dos céus, ainda que chore uma vida inteira lamentando os seus pecados, o cidadão haverá de rir, porque o Senhor promete consolação. Hoje nós choramos por conta dos nossos pecados, mas quando nós chegarmos na presença de Deus, por conta da graça que nos salvou, da justiça que foi aplicada a nós seremos consolados com a certeza de que o pecado não mais terá domínio sobre as nossas vidas. O espinho na carne, que hoje te incomoda, não mais te incomodará. A tua luta contra o pecado, seja ele qual for, quando a consolação vier, será encerrada. Se hoje você luta para se manter santo, haverá um dia em que essa luta se encerrará, porque nós seremos santos como Jesus é. Mas enquanto você estiver aqui, não permita-se viver conformado com o seu pecado. A verdade é que o apóstolo Tiago nos diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor e Ele vos exaltará. Aí se você começa a lamentar o seu pecado,
O mundo vai dizer: mas rapaz, que besteira. Que besteira. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo larga a mulher. Todo mundo tem uma mulher fora. Todo mundo bebe até se embriagar. Todo mundo chama palavrão. Todo mundo rouba. Que é isso? Você vai ficar encasquetado com isso, é? Relaxa. Relaxa. Não. Eu lamento o meu pecado. Eu choro o meu pecado. Eu dobro os meus joelhos e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não quero me alegrar com a injustiça, mas eu quero me regozijar com a verdade. Assim faz o amor. E por fim, irmãos, no verso 22 e 23, faz um contraditório com o verso 26. Eu queria que você me ajudasse a ler o verso 22 e 23. Vamos lá? Bem-aventurados sois Agora leia, por favor, o verso 26. Ai de vós quando todos vos louvarem. Porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. O verso 22 fala sobre os perseguidos, odiados, expulsos. O verso 26 fala sobre os aplaudidos. Pergunta: você prefere ser odiado, perseguido, ou você prefere ser aplaudido? O cidadão da terra, ele quer ser louvado, aplaudido. O cidadão do reino de Deus, ele prefere ser odiado, ele prefere ser perseguido, ele percebe ser considerado injusto, ele prefere ser injuriado e rejeitado. Vocês já entenderam perfeitamente o que Jesus está dizendo aqui. Eu já estou satisfeito. É claro, irmãos, entendam bem. Eu não estou dizendo que amanhã você vai chegar no trabalho e perturbar todo mundo do seu trabalho para ser odiado. Você entendeu bem o que o texto está dizendo. Observe que o texto diz assim: por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus. No texto de Mateus diz: por causa da justiça. Vamos completar então os dois? Quando nós vivemos uma vida para Jesus, para a glória de Jesus, e somente para Ele, uma vida justa, uma vida santa, uma vida correta, e nós somos odiados, nós nos identificamos com os profetas que viveram antes de nós. Isso é louvável diante de Deus, ainda que o mundo faça tudo isso contra nós. Mas quando nós somos aplaudidos e todo mundo nos elogia, segundo o texto, por causa das mesmas questões que envolveram os falsos profetas. O que é que os falsos profetas faziam, irmãos? Eles contavam mentiras, eles negavam a verdade. A pergunta é: como cristãos, nós temos afirmado a nossa fé ou negado a nossa fé onde nós andamos? Porque se nós somos louvados, é maravilhoso, é muito bom que o cristão seja elogiado, mas seja elogiado pelo viver correto para a glória de Deus. Mas se ele é elogiado, porque mesmo sendo crente, ele participa daquela roda em que há conversas indecentes, aí tem alguma coisa errada. Se ele é elogiado, porque mesmo sendo crente, ele
faz suborno no ambiente de trabalho, essa não é a forma de ser louvado por Deus. Essa é a forma de ser louvado pelos homens. Se ele é louvado porque participa das rodas de fofoca na faculdade, no ambiente de trabalho, ou no prédio, ou mesmo na família, esse não é o louvor que agrada a Deus. Esse é o louvor que agrada aos homens. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo. E quando nós tomamos a forma deste mundo, até mesmo nas redes sociais, a forma como nós usamos, a verdade é que nós estamos recebendo o louvor do mundo. Inclusive algumas pessoas vão dizer assim: ainda bem que você não é retrógrado, porque eu conheço uns crentes aí que são muito chatos. Bem, se não for o exagero de muitos cristãos, fique alerta, porque na verdade o mundo deve se espantar conosco mesmo. O mundo deve achar estranho a forma como nós vivemos. O mundo deve achar estranho a forma como um crente trata a esposa. Sabia disso? Ela não precisa ser perfeita, ela só precisa ser a sua esposa, para você amar e respeitar. E aí os colegas na sexta-feira à noite saem do trabalho e vão tomar uma, e vão arrumar mulheres por aí, e vão te chamar, e você diz: eu não vou porque eu tenho uma mulher maravilhosa me esperando em casa. Só para ir. Aí você já vai começar a ser rejeitado, nem se preocupe. E você, esposa, quando estiver num ambiente de conversa e alguém levantar o tema submissão feminina, e você dizer assim: eu sou submissa ao meu marido, eu sirvo a ele como se servisse ao próprio Cristo, aí as mulheres vão dizer: ih, você é antifeminista. Aí você vai dizer com muito orgulho: a minha feminilidade é cristã. Eu amo a Deus e eu sirvo ao meu marido como ao Senhor. Eu sou auxiliar, copiloto com ele da minha casa. E se você é filho e obedece aos seus pais e honra os seus pais, independente da idade que eles têm, ou até mesmo de você já ter saído de casa, e você procura cuidar, amar, respeitar, as pessoas vão dizer assim: mas rapaz, teu pai, não sei o quê. É o meu pai, eu vou amá-lo até o fim da minha vida, vou honrá-lo. Mas ele adulterou, mas ele fez isso, ele fez aquilo. É o meu pai, e o mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Você é cidadão dos céus, irmãos. A tua constituição é a palavra de Deus. Quem nos rege é a Escritura Sagrada. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós prestamos contas aqui, mas nós prestaremos contas no reino celestial. E quando o mundo nos apertar, quando o mundo nos criticar, quando o mundo nos odiar, porque nós servimos a Deus e vivemos de um modo excelente, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, porque você faz parte do grupo de Jeremias, de Isaías, de Sofonias, de Abacuque, de Paulo, de todos aqueles que foram perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino de Deus e é nosso também. A nossa cidadania, irmãos, vai além da cidadania deste mundo. Que o Senhor nos faça cidadãos conscientes do seu reino. As nossas obrigações são as obrigações espirituais. E aqui eu deixo claro para você: o padrão deste reino é muito alto. Nós não somos capazes de cumprir. E quando você falhar, e quando eu falhar, o que devemos fazer? O texto nos diz: chorar. Lamente seu pecado, reconheça que precisa da graça de Deus, a justiça de Cristo vai ser operada no seu coração, e você se levanta novamente, porque se você cair 7 vezes o Senhor te levantará, e vá viver novamente para a glória de Deus. Assim é a vida cristã. O único capaz de observar todas essas coisas aqui, embora claro não seja pecador como nós, foi Jesus. Jesus é o cidadão modelo do reino celestial.
mas não apenas modelo, ele é o justificador dos co-cidadãos que somos nós. E quando nós falhamos, nós recorremos à justiça dele. E quando ele opera a justiça nas nossas vidas, Deus nos vê justos e justificados, perfeitos diante da sua presença. Aí Deus diz assim: olhem aqui os cidadãos do reino celestial, cada um de nós, e a igreja espalhada sobre a face da terra. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A partir de 1º de janeiro, nós teremos novos prefeitos e novos vereadores. A eles nós devemos prestar a nossa reverência, o nosso respeito como cidadãos destes municípios. Mas, acima de tudo, nós temos uma cidadania que está entranhada no nosso coração, que é superior a qualquer cidadania deste mundo. Se nós a vivermos, se nós a buscarmos, se nós formos fiéis como cidadãos deste reino, certamente receberemos a coroa imacessível de glória e o louvor daquele que nos receberá nas moradas celestiais, e uma coroa de glória que está reservada a nós. Aqui neste mundo há as comendas, aqueles que são elogiados como cidadãos exemplo neste país. Mas há uma coroa nos esperando, que a traça não come, o ferrugem não corrói, e é o próprio Deus quem nos dará, nos chamando, dizendo: vinde a mim, fiel e justo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor querido, obrigado porque Tu nos fizeste acima de cidadãos deste reino terrestre, o Senhor nos fez cidadãos dos céus. O padrão é alto, nós somos incapazes de cumpri-lo piamente, mas nós temos a certeza que temos o Espírito Santo, nosso encorajador, e quando cairmos temos Jesus, modelo perfeito, nosso Salvador, nosso Senhor. Pai, ajuda-nos a cada dia reconhecermos que somos pequenos, pobres, fracos, que precisamos da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida justa, visto que fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. Ajuda-nos também, Senhor querido, a não nos conformarmos com o nosso pecado, mas lamentarmos, chorarmos quando nós falharmos. Levanta-nos também, Senhor, porque o Teu perdão e a Tua graça são tão tremendas que a Tua palavra nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nos ajuda também, Senhor, a vivermos focados numa vida de santidade, com o objetivo de recebermos do Senhor o louvor e não dos homens. Quando o nosso foco, Pai, é sermos simpáticos ao mundo, quando o nosso foco é agradarmos ao mundo, certamente nós entraremos em inimizade para contigo, e não é isso que nós queremos. Nós queremos a amizade com o Senhor. Ajuda-nos, portanto, a vivermos como cidadãos deste reino, uma vida santa e agradável a Ti. Fortalece-nos na caminhada e abençoa-nos durante toda esta semana, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Podem sentar, meus irmãos.